Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Hoje o nosso convidado é Jean-Bruno Gillot, também conhecido como JB. Francês, radicado no Brasil há muitos anos, ele é sócio fundador da Esperanto, uma representação que se destaca por reunir o que ele mesmo chama de hotéis com alma. JB tem uma trajetória sensível, profunda e extremamente conectada com o lado humano da hospitalidade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Obrigado às Gabis, por esse momento. Obrigado por me receber nesse Café com Luxpert. É sempre um prazer. E obrigado por me dar essa oportunidade de falar um pouco mais do nosso conceito de representação aqui no Brasil. Seja bem-vindo, JB. Muito bom ter você aqui com a gente. Para começar, de onde veio essa sua conexão com o Brasil e da onde nasceu a Esperanto? Olha, engraçado porque a minha conexão com o Brasil, ela veio naturalmente, nunca foi um sonho da minha... Eu sou francês, nascido francês mesmo, eu tô no Brasil há 13 anos, cheguei em 2012 e vou te dizer que eu cheguei no Brasil meio que... Não era um plano de vida, não era uma coisa, não era um sonho meu que eu queria absolutamente morar no Brasil, foi mais o trabalho no início da minha carreira que me trouxe aqui. Então, eu cheguei para trabalhar na Atout France, que é a Secretaria de Turismo na França, vamos dizer a equivalência francesa da Embratur, né? Então, eu já tinha trabalhado para esse órgão público francês lá em Nova York, e depois o diretor na época se mudou para cá, para o escritório de São Paulo. Eu já tinha voltado para a Europa e ele me chamou para vir aqui. Então, assim, eu achei uma oportunidade legal, eu não sabia falar português na época, então aprendi tudo, falei, olha, vai ser uma bela experiência, era para ser 8 meses de experiência e eu tô aqui já há 13 anos. Então, vamos dizer que foi uma história de amor construída e não um sonho que eu sempre tive de morar no Brasil, e hoje em dia não me vejo em outro lugar do mundo. Ai, que lindo! Sobre a Esperanto, então, não cheguei no Brasil já com a ideia da Esperanto. Eu cheguei no Brasil, então, para trabalhar nesse órgão público francês primeiro, para promover o território francês de um ponto de vista turístico mesmo, né? E depois eu trabalhei numa representação que já existia, uma representação também franco-brasileira, então foi a minha maneira de entrar nesse mundo, e foi lá que aprendi realmente a entender como que funciona o trabalho de um representante, como que realmente essa intermediação, né, das agências de viagens e operadora de turismo funcionam e o quanto são importantes principalmente para o mercado brasileiro. E foi só depois, final de 2017, quando eu estava começando, vamos dizer, a ter opiniões mesmo do que eu queria ter, né, a me rebelar um pouquinho. Eu falei, não, peraí, por que a gente está fazendo assim? Quero fazer da minha maneira, com a minha visão. E aí nasceu o conceito da Esperanto no início de 2018, em janeiro de 2018, realmente eu criei a empresa, então já faz mais de 7 anos, quase 8 em janeiro agora, e eu tenho muito orgulho, porque começamos literalmente do zero, eu comigo mesmo, e hoje em dia somos 6 na empresa. A empresa cresceu muito, né? E o nome? O nome Esperanto carrega muito simbolismo, né? Conta pra gente o que ele representa pra você e pra curadoria da marca. Exato. Então, o nome da Esperanto é engraçado, que é um nome que eu tenho há muitos anos na cabeça, até quando eu era adolescente, na verdade, um nome que eu tinha na cabeça quando eu era adolescente, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, olha, eu tenho esse nome, vou explicar o que é, mas tá na minha cabeça há muitos, muitos anos. E quando eu criei minha empresa, eu falei, olha, eu acho que é o momento, vamos chamar de Esperanto. Então, como que foi essa história? Esperanto com X, na verdade, vem do nome da palavra Esperanto com S. E o Esperanto, o que é? É uma língua, uma verdadeira língua, que foi totalmente construída no final do século XIX, por um polonês que era muito humanista, né? Que tinha muita filosofia de vida, ele queria entender como que funcionavam os povos, né? Os países no mundo, e ele tinha uma certeza, que eu compartilho, é que com os povos se comunicando melhor, a gente podia evitar guerras, né, e lutar pela paz no nosso mundo. E ele teve essa ideia de criar uma língua do zero, que seria uma língua extremamente fácil de usar, foi criada então lá inicialmente, né, no leste europeu, e ele
tinha esse sonho que essa língua fosse usada pela Europa inteira e depois pelo mundo inteiro. E com essa língua comum, a gente ia se entender melhor e evitar esses conflitos mundiais, globais. Então, esse é o primeiro, vamos dizer, o ponto de partida do porquê Esperanto. Depois, eu fiz, então acho que é uma linda imagem, né? Um lindo raciocínio que tem por trás dessa língua. E engraçado que é a única língua que foi criada na história que até hoje é falada, só que as pessoas não sabem. Mas até no Brasil, em Campinas, por exemplo, tem um grupo de pessoas aí que fala no dia a dia Esperanto. Então, não é tão conhecida essa língua porque não tem um lugar geográfico específico ou um país que tem essa língua oficial. Então, as pessoas não sabem muito, mas essa língua, desde que ela foi criada no final do século XIX, só foi aumentando em número de speakers no mundo. Então, acho só esse conceito bem lindo. E também eu sempre fui apaixonado, eu mesmo, por línguas, de maneira geral. Eu adoro línguas, eu acho que a minha paixão pelo turismo também vem muito inicialmente dessa paixão que eu desenvolvi antes da paixão pelo turismo, da paixão pelas línguas. Então eu fiz um mix entre esse conceito de Esperanto, que eu sempre fiquei fascinado. Falei, como que um cara inventou uma língua e hoje em dia tem 1 milhão de pessoas no mundo que falam essa língua? Sempre me fascinei por esse conceito. E também com a palavra experience, né? Que sempre chamou a minha atenção também. Então fiz vamos dizer, um mix entre Esperanto e experience e nasceu Esperanto. Mas é uma ideia que eu tenho há muitos anos já na cabeça. Depois o conceito de hotéis com alma, ele veio realmente quando sentei, falei, tá bom, vou criar minha própria empresa. Sentei e falei, olha, que tipo de empresa você quer ter? Que tipo de posicionamento você quer ter? Que tipo de produto você quer defender? Porque eu acho que muitas vezes, não falo de todas as representações, mas eu acho que às vezes as representações podem se perder um pouquinho no fato de representar qualquer tipo de produto. Um produto enorme, um produto luxo, um produto não luxo, um produto boutique, um pouco de DMC, um pouco de tudo. E eu não queria isso. Eu acredito muito que para ser lembrado, tem que criar um automatismo na cabeça das pessoas, dos parceiros. Para criar esse automatismo, precisa sim ou sim ter um posicionamento claro. Como que se tem um posicionamento claro? Focando em algum segmento. Não dá para ser bom em tudo. Tem que focar em alguma coisa. E o meu conceito foi Hotéis com alma. Hotéis com alma, que é essa pequena hotelaria com muita essência, muitas vezes, voltar um pouquinho ao que era a hospitalidade. Porque a palavra hospitality, né, hospitalidade, ela foi muito usada, principalmente pelo nosso turismo. Tipo, até se fala em inglês, I work in hospitality, mas tudo isso virou um business tão grande que as pessoas esquecem o que quer dizer hospitality. Quer dizer, eu te recebo na minha casa. Então, eu quis voltar um pouquinho nesse conceito básico da hospitalidade para ir atrás de hotéis que realmente têm esse conceito de poder falar com os donos, de estar num hotel que tem a ver com o lugar onde ele está. Então, assim nasceu o conceito de hotéis com alma. Então, isso que faz o hotel com alma, na sua visão, como você define isso na prática, fora, né, ter os donos na hospitality? Então, em geral, a primeira coisa que eu posso dizer é que eu luto sempre contra a padronização hoteleira, de maneira geral no mundo. Para quem não sabe muito, quem não está muito no nosso mundo do turismo, né, não segue muito o que acontece nesses 10, 15 últimos anos, mas tem uma coisa que pessoalmente me preocupa um pouquinho, são os grandes grupos hoteleiros se comprando um entre si, né? Então, sem falar de outras marcas, mas teve várias coisas, né, nesses últimos anos, vários momentos que a gente falou, meu Deus, essa marca que a gente adorava, boutique, foi recomprada por esse grande grupo, como assim? Não, todo mundo ficou chocado. Então, medo de perder a essência, né? Exatamente, porque, gente, é muito difícil, querendo ou não, ter um grupo de, 2.000 hotéis no mundo com processos, porque tem que ter processos para ter tantos hotéis, né? Quando você administra realmente tantos hotéis, você tem que ter processo. A partir do momento que você tem processo, você anula um pouquinho a espontaneidade, o contato humano, o calor que se tem realmente nessas pequenas estruturas que eu defendo. Então, primeira coisa que eu posso dizer sobre o conceito de hotéis com alma é lutar primeiro contra essa padronização hoteleira, e porque eu não vejo por que viajar para Tóquio, para estar num hotel, que seria o mesmo em Nova York, em Paris, na Austrália. Tem sense of place, né? Exatamente, ter um sense of place. Pelo menos pro
turismo de luxo de lazer, eu digo. Claro que quando é turismo de negócios, né, o corporate tourism, o business tourism, ele é outra coisa, né? Às vezes quando você viaja a trabalho, a única coisa que você quer é voltar para o seu hotel, saber que tipo de cama vai ter em qualquer lugar do mundo, então outra coisa. Mas para o lazer, turismo de alto padrão, acredito muito nisso. Então, essa pequena hotelaria, que realmente, assim, às vezes o dono ou o próprio diretor-geral tá aí para te receber de braços abertos. De repente ele vai separar um tempo para poder falar com o cliente do como que nasceu o conceito do hotel. Eu adoro, por exemplo, hotéis de família, administrados por famílias, porque realmente você entra na casa deles. Tudo bem que também é um business, porque todo mundo tem que ganhar dinheiro, óbvio, mas eles fazem questão de receber o cliente como se fosse a própria casa deles. E a gente sente isso no Relais Château, né? Então, Relais Château é uma das marcas que representamos e que se incorporou muito bem nesse conceito. No nosso portfólio e no nosso conceito, porque realmente nasceu assim. A Relais Château, ela nasceu da paixão em 1954, de 6 chefes de cozinha, assim, chefes top, da França, que também tinha parte hoteleira, mas que se juntaram para ganhar força e realmente transmitir uma certa visão da hospitalidade. E já estavam sentindo, né, esses fundadores da Relais Château, já estavam sentindo, de repente, uma espécie de padronização no futuro da hotelaria, e eles já no início quiseram lutar um pouquinho contra isso. Então, é como juntar as pessoas, ganhar força, parceria, transmitir conhecimento. Eu acho que a hotelaria que eu defendo, pelo menos, é sobre isso. Eu acho, assim, esse slogan Hotéis com Alma foi super assertivo, porque ele mexe com o sentimento da gente, quando você fala que o hotel tem alma, né? É muito legal. Sim, total. E como que você faz esse processo de seleção dos hotéis que entram no seu portfólio? Porque, assim, eu acho que ficou claro o que significa o hotel com alma, mas você viaja, você vai antes conhecer? O que precisa existir no hotel, além da estrutura física e do bom serviço? Claro. Então, isso realmente é uma coisa que eu sempre tento fazer. Poucas vezes eu já aceitei o hotel no portfólio sem visitar antes. Já aconteceu, mas é porque eu sabia com quem eu estava falando, já estudei muito o produto, etc. Mas eu já recusei vários produtos, vários hotéis que queriam representação conosco, entrar no nosso portfólio no Brasil. Não porque eram hotéis ruins, simplesmente porque eram hotéis que não se adequavam. Exato. Não tinha sinergia. E não tinha essa energia. Não, mas realmente, e eu acredito, não digo que tem um tipo de hotelaria melhor que o outro, é o que eu defendo. Então, tem o tipo de viajante que tem... É o que você acredita, né? Exato, e tem um tipo de viajante aí que tem mesmo assim muita grana, muito dinheiro, que tem muito dinheiro e que é acostumado a uma viagem de alto padrão, mas que vai querer aquele quarto padrão em qualquer lugar do mundo porque é desse jeito que ele gosta de viajar. Mas sobre como eu decido, primeiro decidimos com a Fernanda, né, com a minha sócia maravilhosa, que é bem conhecida também no nosso turismo, e a gente vai lá realmente nos lugares, nos hotéis, e obviamente a gente vê se o serviço é bom, se a infraestrutura é boa, mas a gente também vai pela energia, a gente vai também para sentir se tem aquele plus, aquele lado extra, né, das pessoas realmente das pessoas lá no hotel querer fazer diferença pro hóspede. E isso a gente consegue ver muito rápido aí. Aquele sorriso quando você chega, aquele realmente encontro genuíno, aquele o diretor ou dono do hotel que vai separar um tempo. Então a gente vê todos esses detalhes aí, essa personalização nos hotéis que representamos, para realmente decidir se faz sentido, também para ser justo com os outros hotéis que já estão no nosso portfólio, né? Porque se a gente não faz esse trabalho delicado, né? Essa análise, também a gente não vai ter um padrão também para as agências de viagens que vão acreditar na espécie de selo que é Experanto. Então, isso que a gente quer desenvolver, mas é um trabalho, vou te dizer, detalhado, personalizado, e às vezes tem aquela energia que a gente não sabe realmente descrever o que é, mas que sabemos que vai ser o conceito de hotel com alma. E a gente vem falando muito de como o novo luxo está ligado hoje em dia à autenticidade, né? Como que você vê a personalidade de um hotel como expressão de luxo? Olha,
Olha, engraçado, mas eu vejo um pouquinho. Eu acho que a gente está numa época da hotelaria de luxo que é totalmente contra o que foi nos anos 80, 90. Eu acho que nos anos 80, 90, a hotelaria de luxo era tudo sobre o tangível. Ah, o banheiro enorme, banheiro de mármore. Ostentação, né? Exato. Quanto mais o quarto espaçoso, melhor. Conceitos assim um pouquinho que nos anos 80, 90 faziam sentido. Eu acho que hoje em dia é tudo sobre o intangível. O que não dá, como eu estava falando um pouquinho antes, que não dá para explicar. Aquele sorriso quando chega, aquele serviço descontraído. Eu acho que às vezes nesses hotéis, principalmente um pouquinho os palácios, né, por exemplo, que são maravilhosos também, não é para falar mal de ninguém, mas às vezes nesses palácios aí tem um serviço um pouquinho maravilhoso, mas um pouquinho travado, né? É um pouquinho conservador, para dizer, para usar uma palavra, mas eu acredito muito que cada vez mais as novas gerações, geração Y, os millennials, dos quais faço parte, mas também a geração Z que está chegando rapidamente depois e com muito poder adquisitivo, poder de compra, eu acho que o que eles querem é um serviço, mesmo pagando muito, um serviço descontraído, um serviço genuíno, autêntico. Autêntico, né? Não é necessariamente descontraído, mas caloroso. Exato, que de repente o garçonete, tudo bem, sabendo até onde pode ir, obviamente tem que avaliar isso, claro, mas ele vai também querer saber um pouquinho mais da vida do cliente, vai trocar algumas palavras, não vai ser só aquele serviço rápido, bom, para poder entregar comida ou drink. Eu acho que vai um pouco além disso, tem que ser descontraído. E, infelizmente, de novo, tem um pouquinho, às vezes, essa padronização do serviço, que eu vejo em grandes hotéis de luxo, e eu luto um pouquinho contra isso. Então, eu acho que o futuro desse luxo, desse turismo de luxo autêntico, é cada vez mais sobre a descontraição, vamos dizer, do staff, mantendo, obviamente, um nível, né, de alto padrão, porque isso não tem como ser menos. Como é que você acha que os hotéis podem fortalecer essa comunicação de hotel com alma, dessa diferenciação toda, sem parecer uma coisa meio marqueteira, meio forçada, né? Uma coisa natural? Eu vou te dizer que é um pouco complicado, porque realmente, quando as pessoas vão muito para esse lado aí, acham que parece que é feito realmente só para ganhar mais dinheiro, né? Enfim, eu acho um pouco complicado. Eu acho que também pelas ações do hotel, o que realmente, que diferença também o hotel vai fazer para o staff dele, também, porque a gente já falou da parte de cliente, mas eu acho que o hotel também pode se destacar nas ações que ele faz para o próprio staff dele e também o que ele faz para ter um impacto na economia local dele. Então eu sempre falo da economia ou das pessoas, né, do local. Eu sempre falo desse exemplo do Soliluna, por exemplo, a gente estava juntos agora no Peru, né, algumas 2-3 semanas atrás. O exemplo do Soliluna, eu acho que é o exemplo mais icônico, essa palavra, do conceito também de hotéis com alma e dessa autenticidade, porque é um hotel de luxo que foi criado por uma francesa em pleno Vale Sagrado já há 25 anos, com o marido dela, ela criou esse hotel, com o único objetivo de poder juntar dinheiro, né, de poder usar o benefício desse hotel para poder criar uma escola e ajudar as crianças que não têm acesso à educação da comunidade. Coisa mais linda aquilo, gente. É maravilhoso. Então, assim, é um hotel de luxo hoje em dia, um dos melhores hotéis do Peru e até da América do Sul, mas o único objetivo dela é, obviamente, manter o nível do hotel, mas realmente ter um impacto na sociedade, na comunidade local e, no caso dela, transmitindo uma educação para as crianças que não teriam acesso à educação. Hoje em dia, por exemplo, no caso do Soliluna, a Petit, que é a dona, né, do hotel, quando ela criou a escola, tinha 5 alunos, incluindo os 2 filhos dela. Hoje em dia tem quase 200 crianças, 200 alunos. E ela fez com maestria, né? Porque não só o projeto social é maravilhoso, como o hotel dela é incrível, né? Exato. Não, isso é por padrão, o hotel tem que ser realmente top. Mas eu acho que tem aquele, como a gente fala em inglês, aquele extra mile, aquele extra que todo mundo poderia fazer. O que se faz quando um hotel faz tanto sucesso? É só juntar o dinheiro e ficar com ele? Tudo bem, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Óbvio, é bom, mas eu acho que pensar na economia local, como que você pode fazer evoluir também o staff que você tem
à disposição ao redor do hotel e não, de repente, ela poderia também ter chamado só pessoas de Lima para o staff do hotel ou de fora do outro país que já tinha, de repente, uma educação e uma experiência, mas não, ela investe muito na evolução. No entorno, né? No entorno. No entorno. Porque é tão legal você ter gente da própria comunidade, né, colaborando. Eu tive uma experiência no Peru ainda com isso, mas essa do Sol e Luna foi transformadora, assim. Ir lá, ver as crianças, ver o trabalho feito por ela, ver criança andando pelo hotel de vez em quando, né, como ela levou a Helena. Exato, Helena. Foi muito legal. Bonita. Eu cheguei aí na casa que eles têm, né, no orfanato. No Sol e Luna Home, Então, só para voltar ao conceito do que o hotel pode fazer também para realmente fazer uma diferença, são exemplos assim. Tem várias maneiras de realmente ter um impacto importante na vida das pessoas e ter sucesso no hotel, da mesma maneira. Eu acho que tem como fazer, comunicar sobre isso é importante, mas eu acho que não é só comunicar, é realmente fazer acontecer. Ações que falam por si só. Então, e eu acho que quando essas ações aí se desenvolvem, eu acho que fala por si só. Não precisa comunicar muito. Não precisa de over. Eu acho que é só ver realmente o trabalho dessas pessoas e falar, uau, então existe realmente o impacto direto da hotelaria de luxo no entorno de pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que a gente, né, de ter acesso à educação, acesso a dinheiro, acesso a trabalhos interessantes. Então é isso, não confrontar os dois. Realmente fazer algo útil com um hotel de sucesso. Ô, Jean, e a gente sabe, né, como a gente está vendo aqui, que o viajante de luxo de hoje em dia busca pertencimento, a identidade e a narrativa. Como que você acha que nós, agências, podemos comunicar isso de forma clara para o nosso cliente? Então isso também é uma coisa, eu sempre falo, eu falo uma coisa um pouquinho pesada, mas eu sempre falo que para mim existe dois tipos de agentes de viagens, né? Tem a primeira, vamos dizer, categoria, que eu digo, são os agentes que têm um pouquinho medo dos próprios clientes. Então eles vão mais executar o que o cliente quer do que realmente trazer uma consultoria e falar, não, eu te conheço, você vai gostar disso. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria são os agentes que têm a mão no cliente. E realmente eles fazem uma diferença, eu vejo isso na maneira de atender, eles fazem a diferença na hora de fazer essa consultoria para o cliente. Eles falam realmente isso, olha, cara, confia em mim, eu sei, eu conheço o seu jeito de viajar, eu te conheço pessoalmente, você vai gostar desse lugar, vai por mim, você vai adorar. Então, eu acho que a primeira categoria que tem um pouquinho mais de medo do cliente, ela realmente tem que aprender a assumir a posição dela de designer, de consultor mesmo. E consultora, Às vezes, as agências, elas esquecem um pouquinho que elas têm esse trabalho realmente de, às vezes, se impor. Tudo bem que a palavra final é do cliente, mas se impor para falar, não, olha, vai por mim, você vai gostar. Se você me chamou para desenhar o seu roteiro, é porque você acredita no meu know-how, nas minhas experiências, nas minhas viagens. E eu te conhecendo, vou te fazer uma coisa sob medida. Mas eu acho que o que falta para o agente de viagens é realmente essa imposição, essa autoconfiança de consultor. Nunca esquecer que eles são consultores mesmo. E eu vou até além disso. Quase melhor perder um cliente que, na verdade, só usa a agência como tirador de pedido do que continuar atendendo uma pessoa que não valoriza o trabalho da agência de viagens. Como é importante, como a gente teve lá, conhecer, né, o hotel para entender. Totalmente. E para poder também passar isso para o cliente. Não, além porque essas viagens, por exemplo, que vocês organizam no Luxpert, por exemplo, foi a primeira vez que eu participei na parte do Experience, né? Que foi agora em outubro, no Peru. Eu achei sensacional. Tipo, tudo bem, tem alguns momentos mais de trabalho mesmo, né? De palestras, de troca, etc. Mas eu adorei o conceito que, não, vamos juntos para algum lugar para realmente se treinar, se formar, se capacitar sobre um destino, sobre a hotelaria. Vamos lá para trocar ideias, né? Num cocktail, networking, etc. Não é só business e appointments. É realmente como descobrir... O agente de viagens, ele tem que viajar. Ele tem que viajar sempre. Ele não pode ficar parado. Ele é um investimento por parte dele, muitas vezes. Mas eu acho isso fundamental. Fundamental. Tem que ir lá conhecer os produtos para depois poder repassar isso. E aí ter, sim, autoridade para poder se impor perante o cliente.
A autoridade vem com conhecimento mesmo, né? Eu acho que Total, o total. agente que é tirador de pedido é porque ele realmente não tem o conhecimento, ele vai buscar pelo budget do cliente, pela faixa de preço e tudo mais, né? Exato. Gina, além do Sol e Luna, que a gente já sabe que é um exemplo clássico, icônico, e outros hotéis do portfólio da Esperanto, assim, você diria que traduzem melhor esse conceito da personalidade com propósito? Eu acho que tem vários, né? Mas tem alguns aí que, vamos dizer, vou tentar destacar, porque eu tenho muito orgulho de ter eles no meu portfólio, mas, por exemplo, tem três casos aí de hotéis que, quando eu entrei pela primeira vez, eu falei, meu Deus, quem dera um dia representar esse hotel. E eu tenho alguns casos assim. Um deles é o Bela Vista, por exemplo, do Algarve, no sul de Portugal, com meu grande amigo Gonçalo, que é o diretor-geral do hotel, que também é bastante famoso aqui no Brasil com os agentes de viagens e as operadoras. Mas é aquele conceito de ter, se você está no hotel, que na verdade é uma casa de mais de um século, que está lá na Praia da Rocha, lá na praia no Algarve, é uma casa que ficou totalmente protegida durante tantos anos, que foi totalmente reformado para ser um hotel hoje em dia, abriu em 2011 como um hotel reformado de luxo verdadeiro, e ele continua um dos ícones aí na praia. Você tá na praia, você vê aquela casa centenária, secular, não sei como dizer, lá no fundo da praia, é maravilhoso. Esse conceito de alma também é como manter o histórico de alguma forma, e não necessariamente só pensar no moderno, é como vamos resgatar o nosso patrimônio, onde for, para poder compartilhar esse patrimônio justamente com os clientes. Então, Bela Vista, por exemplo, é um grande caso de amor que eu tenho com eles há muitos anos. O Valverde também, em Lisboa, vou ser sincero, mas o Valverde em Lisboa é um dos hotéis que, quando eu entrei, fiquei todo arrepiado, falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E hoje em dia é um dos hotéis que temos uma das parcerias mais estreitas, porque Lisboa realmente se vende muito bem com o público brasileiro. Então tenho esse em plena Avenida Liberdade, e também que, assim, eu acho incrível, é o Borgo San Felice, na Toscana, na Itália. Pensem que esse aí é um conceito ainda totalmente diferente. Pensem o que era um vilarejo medieval, no meio de ciprestes e vinhedos, ou seja, cartão postal do que todo mundo quer ver na Toscana. E aí esse vilarejo, pouco a pouco, foi transformado em um hotel. Então a sensação de estar no hotel é zero. A sensação de estar no verdadeiro vilarejo é 100%. É maravilhoso o que eles fizeram. Eu adoro hotel que não tem muito cara de hotel. Eu gosto muito dessa surpresa. Mas é a sensação de estar no vilarejo, só que medieval, totalmente bem mantido, mas dentro desse vilarejo, na verdade o vilarejo é teu. E saber que até 2014 tinha até pessoas ainda morando nesse vilarejo, porque o hotel foi recomprando, né, aos poucos os prédios desse vilarejo, é maravilhoso. É uma autenticidade enorme. Ainda dá para ver onde que tinha escola, onde que tinha o orelhão para poder fazer chamadas, onde que tinha a fera. Então, assim, um impacto para a alma enorme. Realmente uma dose de clichê toscano, que as pessoas se encantam quando vão. Então, esses são os hotéis aí, vamos dizer, que eu posso destacar, que são os mais icônicos do meu conceito de hotéis com alma. Mas tem vários. Ô, Jean, a gente vê que muitos dos hotéis que você representa, eles têm vínculos fortes com a comunidade local, né? Isso é uma parte da sua curadoria? Tipo, você busca sempre que esse hotel tenha ou que ele empregue a comunidade, que faça, né, ter alguma ajuda? Não é um requisito, e posso falar a verdade, não tem tantos hotéis, infelizmente, hoje em dia, que, como eu estava falando, tudo isso virou um business tão enorme que são poucos os exemplos reais, digo, né, de pessoas fazendo realmente uma diferença, impactando realmente a vida dos locais. Então, não é um requisito que eu posso ter, porque senão acho que realmente seria um portfólio muito reduzido, mas é uma coisa que eu dou muita atenção. É um lado que chama muito minha atenção e que eu dou muita importância. Então, tem outros, por exemplo, estou pensando aí no hotel que representamos diretamente, mas é o hotel da África, que é da Relais Chateau, que se chama o Jabulani, que eu sei que vocês já conhecem. Então, eles, por exemplo, é um hotel da Relais Chateau lá na África, que fazem um pouquinho o mesmo trabalho que o Sol e Luna faz com
as crianças no Vale Sagrado. Acho que com os elefantes. Exatamente, só que eles fazem isso com os elefantes. Eu acho maravilhoso, porque por que não também? Os animais também precisam de ajuda. Claro. Eu Sim. super a favor. Então, no caso deles, por exemplo, é assim, um trabalho excepcional que eles fazem de defesa para os elefantes, porque é uma espécie totalmente ameaçada lá. E realmente, assim, no dia a dia, quando o cliente vai lá, ele realmente vê, tem explicações, pessoas que transmitem esse conhecimento do porquê que a dona teve essa ideia e a diferença que ela faz no dia a dia. Então, vamos dizer que é uma coisa que eu chama muito minha atenção, mas não é um pré-requisito absolutamente para poder estar nos portais. Eu lembro de quando a gente esteve no Chai, né? Que ele também tem uma ajuda. Sim, o Chai também é uma maravilhoso. O Chai é um dos meus hotéis preferidos no mundo, no Brasil pelo menos, mas é um Relais Chateau, que já está há mais de 10 anos na Relais Chateau, na praia lá em Itacaré, e eles têm o projeto de Chai Taruga, que realmente um investimento pesado que eles fazem para poder resgatar e ajudar e manter os ninhos, né, das tartarugas lá que estão na praia, para poder, porque senão, assim, se ninguém protege, elas morrem, os ovos também não são destruídos, né, por turismo massivo e tal, né? Pelo turismo, por outros animais, o que for. Então, eles realmente têm dentro do hotel essa estrutura que chama Chai Taruga, sempre adorei o nome da estrutura, para poder fazer realmente uma diferença com as tartarugas da praia de Itacaré. Que tem que saber que o hotel ele tá nessa praia que tem quase 3 quilômetros de praia. Então, assim, tem várias épocas do ano que tá lotado de ninho e de tartarugas aí. Então, eles fazem uma verdadeira diferença e, como sempre digo, aí exemplos assim como o Sol e Luna, o Chai, o Jabulani, são exemplos icônicos, enfim, diretos de como que o nosso turismo de luxo pode ter um impacto direto no bem-estar animal ou das pessoas ou das crianças. Isso é uma coisa que eu sempre falo para as agências. Olha, o seu cliente já vai adorar a experiência naquele hotel, mas ainda ele vai fazer uma diferença direta para essas famílias ou essas comunidades ou esses animais. Então, isso é uma coisa que chama muito a minha atenção. Eu ia te perguntar, mas você já me contou aqui 3 experiências que eu acho que são transformadoras, né? No impacto social, claro, vindo do Hotel Boutique. Mas eu acho que você tem muito mais experiências que essas para contar pra gente, né? E aí a gente ia ficar o dia inteiro aqui, mas sim, conta pra gente mais uma exemplo. Eu adoro a dos elefantes, sou louca por elefante, eu acho o máximo. E eu fico horrorizada quando vou em algum lugar e vejo aqueles bichos escravizados. Total. Mas o Jabulani mora no meu coração, que faz esse trabalho super bonito, já vi outras. Mas o que você acha em termos de impacto social? Fora o Sol e Luna, que é uma coisa maravilhosa. O que mais que eu poderia te falar? Eu sei que tem, por exemplo, tem um Relais Chateau lá em Santiago de Compostela, que se chama Quinta da Alga, que é um dos meus Relais Chateau favoritos no mundo, né? Porque é uma antiga casa de fabricação, uma fábrica de papel do século XVIII, que estava em ruína, que foi totalmente resgatada também por uma família de lá, da Galícia, e que resgataram esse prédio e transformaram num hotel Relais Chateau com muitíssima alma. Realmente é a casa dessa família, não é só apenas um hotel. E eu sei que, por exemplo, eles fazem muita coisa porque a dona, ela tem um filho, infelizmente, que tem uma deficiência mental, e ela faz muita diferença nas associações locais da Galícia, através do hotel, para poder investir, dar dinheiro. Ela mesma investe muito tempo dela para poder fazer uma diferença e se investir nessas associações locais para poder ajudar as pesquisas, né? Ou enfim, ajudar o dia a dia dessas crianças que têm uma deficiência mental. Então, esse é um outro exemplo de como, através da hotelaria, pode ajudar também as pessoas. Agora não tenho muito mais exemplos agora em cabeça, mas tem outros exemplos, óbvio, mas eu acho também que, tipo, cada um de nós, ao nosso próprio nível, podemos fazer uma diferença. Isso, assim, o agente de viagens, claro, mandando os clientes para esses lugares diferentes, mas também nós aqui, no nosso dia a dia, no nosso entorno, todo mundo precisa de ajuda. Eu ia até perguntar como que a gente, bater na tecla, como que a gente poderia usar como agente de viagens esse argumento de venda, né? Indo além do tradicional luxo e ostentação, mas acho que a gente contando essas histórias, a gente já consegue convencer todo mundo, né, a
apoiar causa em conjunto. Exato, mas muitas vezes realmente... Eu sei que, por exemplo, teve um ano, que por exemplo agora acabamos de lançar, desculpa voltar para o Sol e Luna, mas é porque além da representação do hotel, sou embaixador da fundação, então sou bem envolvido no que eles fazem, mas, por exemplo, agora o Sol e Luna acabaram de lançar o leilão de Natal, que são prêmios, vários prêmios, aliás, muitos vouchers de hotéis, vocês podem dar uma olhada, depois eu mando o link para vocês, mas eu acho que o ano passado, ou retrasado, porque todo ano tem esse leilão de Natal para poder juntar dinheiro justamente para a fundação, 2 anos atrás, uma agência, ela simplesmente, em vez de mandar aqueles presentes de Natal, né, de final de ano, aqueles gifts que, tudo bem, são lindos, mas, de novo, é uma coisa material, etc. O que ela fez? Ela comprou 40 ou 50, porque na época não era um leilão, desculpa, era um sorteio, eu lembro disso agora. E ela comprou 50. Ah, tá, você compra umas rifas, tipo. Exato. Comprou 40, 50 tickets, né? Que ela ofereceu para os clientes principais dela, como presente de final de ano, presente de Natal. E ela falou: olha, não é certeza que você vai ser sorteado, escolhido, etc. Mas olha, vai fazer uma verdadeira diferença. Então, esse presente era acompanhado de um pequeno texto que explicava o trabalho da fundação. E aí, depois eu sei que isso também reverteu em vendas também dos próprios clientes, porque aí os clientes falaram: nossa, mas que legal, projeto diferente, etc. Então eu acho que tem várias maneiras criativas do agente de viagens comunicar sem ser muito pesado, né? Isso pro cliente. E também as próprias agências podem, assim, fazer diferença com um pouco de dinheiro, um pouco de tempo, um pouco de comunicação. Eu acho que tem várias maneiras de ser criativo. Me preocupa uma coisa, existe um risco, assim, dos hotéis, você acha, perderem a essência à medida que eles crescem? Porque é natural que com muito trabalho, com muito sucesso, batalhas sejam escolhidas, né? A gente tem que escolher as batalhas, mas como você acha que preserva-se esse propósito? Não estou nem falando no caso de Sol e Luna, porque eu acho que a Petit não... Sim, não, mas o caso geral... Já começou disso, mas em geral, né? Eu vou te dizer também, porque tem vários exemplos que me vêm na cabeça que justamente, não vou, obviamente, citar, mas de algumas marcas que realmente se perderam. Eu acho que eu vou falar a mesma coisa que eu falaria para mim mesmo aqui na Esperanto. Eu acho, assim, que, tipo, tem que ficar num tamanho razoável. Infelizmente ou felizmente, não sei. Eu sei que a tentação do dinheiro, ela é grande e, obviamente, né, você fala: ai, meu Deus, mas podemos crescer um pouco aqui, um pouco ali, mas não muito, mas vamos fazer mesmo assim, porque, gente, é mais dinheiro, né? Chega uma hora que, tipo, todo mundo tem essa tentação. Mas eu acho que o segredo, que não é um segredo, é tentar realmente limitar o crescimento dos hotéis, mas eu acho que no meu conceito desse turismo de alto padrão, isso vale também para nosso tipo de empresa, para as representações, não começar a crescer muito, não aceitar mais clientes só porque isso vai trazer mais dinheiro. Hoje em dia, por exemplo, aqui na Esperanto, somos 6 pessoas. Então, claro que crescemos bastante comparando com 8 anos atrás, quando comecei, mas, gente, isso é o máximo do que eu gostaria de ter. Tudo bem, eu te falo isso e talvez daqui a 2 anos vamos ser 7. Mas a ideia é ficar nesse tamanho, nesse volume de clientes. Hoje em dia temos mais ou menos 20 clientes, 20 contas que cuidamos, com uma equipe de 6 pessoas, o que eu acho ok, razoável, mas a ideia, sim, é manter mais ou menos esse tipo de volume, de tamanho, e de repente aí sai um cliente, entra outro, né? Isso pode realmente acontecer, mas ficar mais ou menos nessa. Então, eu acho que tem que lutar um pouquinho contra só o lado business do nosso turismo de luxo e tentar limitar um pouquinho esse crescimento, porque eu acho que é a única maneira de ficar de ficar nessa personalização de maneira geral. Também para vocês. Você não dá conta, né? A gente aqui também. Exato, também para vocês. As agências, de maneira geral, temos vários exemplos de agências que cresceram demais e que se perderam.
Tem uns exemplos famosos, assim. Aqui eu tento também até limitar o número de clientes, sabe? Porque senão a gente não dá conta. Exato, e às vezes é melhor aumentar a qualidade dos clientes do que a quantidade, às vezes não, quase sempre. Não, com certeza. Então, assim, melhor cuidar de 20 famílias, 20 clientes top, 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 que vão ser fiéis, vão entender, Porque de 50 que dá tanta dor de cabeça do que 50 que dão dor de cabeça e que vão de repente comprar uma vez, depois sai, depois entra outro. Eu acho que, então, acho que o jeito é se limitar no crescimento, acho que é a única maneira. Ô, Jean, e como que você acha que a hotelaria independente está posicionada aqui no mercado brasileiro? Então, olha, eu vou te dizer, já posso te dizer que no mundo ela é bem ameaçada, eu acho essa hotelaria independente no mundo, porque como eu estava falando no início aí, são grupos e grupos se comprando, e aí até hotéis que eram pérolas, que a gente adora, Uhum. que são compradas por grandes grupos hoteleiros. Então, a nível global é uma coisa que me preocupa bastante. Por isso também que eu criei a Esperanto para lutar um pouquinho, como tá falando no início, contra essa padronização. No caso do Brasil, eu acho que temos uma sorte, é que existe muita hotelaria independente, pequena, que não é necessariamente sempre de alto luxo, mas que sempre, quase sempre, tem muitíssima alma. Muita alma. Tem vários, eu vejo, pequenos hotéis de alto padrão aqui no Brasil, pousadas de luxo às vezes, que poderiam totalmente se integrar no meu conceito de hotel, no nosso portfólio da Esperanto, no conceito de hotéis com alma. Eu acho que ainda temos isso no Brasil. Como explicá-lo? Eu acho que é o fato que o Brasil ainda, isso está mudando agora, mas ainda recebe poucos turistas estrangeiros de luxo no mercado brasileiro. Então, o nosso mercado brasileiro, os hotéis de luxo no Brasil, eles ainda têm uma taxa uma taxa de ocupação muito graças aos próprios brasileiros. Então, temos um turismo doméstico no segmento de luxo enorme. Aliás, é uma coisa que eu sei que a Embratur está tentando mudar, né, fazendo esse trabalho fora para poder posicionar o Brasil como um destino de luxo também, né, para os estrangeiros e tirar um pouquinho essa ideia que a mídia criou. Também eu, quando era criança, que era um país extremamente perigoso, temos os nossos problemas, mas não é apenas isso. Então eu acho que o Brasil, felizmente, ainda tem muita hotelaria independente. Eu não fico tão preocupado pela hotelaria de luxo independente aqui no Brasil, porque justamente não tem tanto contato com o turista de fora. Então, por exemplo, até nos selos internacionais de luxo, como a Relais Chateau, só tem 4 membros, por enquanto, por exemplo, no Brasil, porque no tamanho do Brasil é pouco. É muito pouco. Quais são? É o Chai, o St. Andrews? Tem o Chai, tem o St. Andrews lá em Gramado, e também acabaram de entrar entre ano passado e esse ano, o Awassi Santa Catarina, que era conhecido como Ponta dos Ganchos. Um antigo Ponta dos Ganchos. Exato, a Awassi Santa Catarina, do grupo Awassi, e também o Botanique, perto de Campos do Jordão, que também é um icônico da hotelaria do... É que o Relais Chateau também tem essa coisa do restaurante. Exato. E tal, né? Tem que ter esse critério dificulta um pouco para os hotéis pequenos. Dificultam, mas eu vou te dizer que, por exemplo, sem ir muito longe, na América do Sul, países como Argentina, Peru, que é um país bem menor que o Brasil, o Peru tem de cabeça agora, contando o restaurante, 8 membros no Peru. A tradição do Peru de gastronomia é diferente do nosso país. Também, mas vamos pegar o exemplo da Argentina, por exemplo, que é um país grande, mas não tão grande quanto o Brasil, e tem o dobro em termos de membros lá na Argentina. Ou seja, eu digo isso só porque eu acho também que é uma força esse turismo de luxo no Brasil ser muito doméstico, porque a gente conserva essa identidade local, né, e muito brasileira, que eu gosto muito. Mas eu acho que também isso explica muito porque os selos de luxo de fora não conseguiram entrar muito aqui, porque não tem muito turista estrangeiro de luxo que vem aqui para o Brasil. Então, não estou tão preocupado. Eu acho que esse impacto global no Brasil ainda não chegou e acho que isso é uma força. Alô Embratur, né? Tem que continuar exatamente isso divulgando o nosso país. Isso que eu estava falando. Eu acho que a equipe da Embratur agora, eu vejo uma diferença. Uma coisa que sempre me surpreendeu, estamos saindo um pouquinho do conceito só de hotéis como da Esperanto, mas uma coisa que sempre chamou a minha atenção, no sentido negativo, é que quase todos os países do mundo, nesses últimos 25, 30 anos, aumentaram em termos de turismo internacional, né, receptivo no próprio país. Ou seja, Estados Unidos, Europa, Peru, Argentina, todos os países aumentaram nesses 25 últimos anos o número de turistas estrangeiros no país. Brasil
até o ano passado, ficou 15, 20 anos com o mesmo nível, aquele famoso número de 7 milhões de estrangeiros que visitam o Brasil por ano. E ficou assim por 20 anos, não é normal. Então, isso pela primeira vez esse ano, até foi divulgado por vários meios aí, que pela primeira vez aumentou, realmente teve um grande aumento de número de turistas estrangeiros no Brasil, acho que foi para 2024 ou início de 2025, não lembro exatamente, mas isso realmente é um passo para frente e dá para ver que podemos sim valorizar o nosso Brasil lá fora, né? E não é uma situação que não podemos controlar. Realmente podemos ter um impacto nisso. E não é diferente dos outros países da América do Sul, porque a gente sabia que o Peru era muito perigoso, né? Tinha mesmo o Chile em alguns lugares, e enfim, a gente tem muitos países, Colômbia, e o turismo aumenta, os países, enfim, é um investimento. Eu acho que os americanos vão para todos os lugares da América do Sul, mas ainda tem preconceito com o Brasil. Muito, isso que ia falar. Os americanos, por exemplo, no Peru, quando a gente estava lá, né, por exemplo, lá em Cusco, estava lotado de americanos. Lotado. A Argentina também, tem vários, Chile, Colômbia, obviamente a América Central mais ainda, porque é mais próximo para eles, mas o Brasil realmente é um caso à parte. Eu acho que o que está mudando, sabe? O Henrico, meu filho, quando ele foi morar nos Estados Unidos, os amigos deles americanos nunca queriam vir para cá. Agora esse Réveillon vem 3. Não nada, tá mudando. Mas também agora tem a casa da tia Gabi. Exatamente. Não, mas assim, eles não tinham a mínima pretensão de vir pro Brasil. Totalmente. Não, tá mudando, tá mudando. A imagem lá fora tá mudando. Agora, como você estava falando agora há pouco, como a gente vai poder manter essa autenticidade brasileira, né? Mas, e no mesmo tempo aumentar o número de turistas estrangeiros que vêm pro Brasil. É um desafio, não me preocupa ainda muito, mas eu sei que lá fora, em vários destinos, é um problema manter essa autenticidade com o conceito do over-tourism, né? De sobre-turismo, né? Que a gente fala de quando, que realmente às vezes é assustador, né? Manter a alma e manter a calma com tantos turistas num destino é um desafio enorme. Eu queria puxar aqui a sardinha agora para o nosso lado, para os agentes de viagem, tá? Claro. Porque a gente entende que o relacionamento entre os hotéis e os agentes de viagem são uma coisa muito importante para fomentar o turismo com propósito, para fomentar o turismo, enfim, para a gente criar essas relações e melhorar as experiências dos clientes. Mas nem toda hotelaria vê dessa forma, né? A gente vê uma tentativa de migrar para o digital, para o atendimento direto. Outro dia mesmo eu publiquei um negócio no chatbot me irrita. Então os hotéis estão todos lá colocando, né, o relacionamento com o cliente, nem é com a agência de viagem, mas com aquele chatbot. Então o que você enxerga na relação entre a hotelaria e os agentes de viagem que precisa melhorar? Aí você não precisa falar nem só de Esperanto e Relais Chateau. O que eu posso falar também é mais do nosso trabalho também como representante de maneira geral. Porque eu sempre falei que, de maneira um pouco engraçada, mas para mim tem um fundo de verdade, que é o trabalho do representante, né? Só para quem nos escuta aí, que não sabe o que é representante, mas a maioria sabe, mas realmente fazemos a intermediação entre vocês e a hotelaria que representamos, vocês agentes de viagens. Eu acho que o trabalho do representante, por exemplo, ele realmente se resume a duas coisas. Primeira coisa, resolver pepino, resolver problema, porque isso sempre vai acontecer. Trabalhamos numa indústria que é humana, né? Então às vezes tem uns erros. Então como intervir para poder resolver casos problemáticos? E segunda coisa, que vai para o seu ponto aí, que é como nós podemos mostrar para o cliente de vocês, das agências, que o fato dele ter fechado a viagem via agência, ele obteve mais coisas e foi mais valorizado do que se tivesse fechado direto. Então, realmente, esse é o nosso trabalho também como representante, de criar esse relacionamento entre os hotéis e as agências de viagem, para que o cliente tenha aquele carinho a mais, aquele cuidado especial, aquela cartinha com, de repente, uma garrafa de champanhe quando ele chega, essas coisas aí, esses mimos, que ele teria tido só através de agências de viagens. Eu, no meu caso, eu valorizo muito o trabalho da agência de viagens, até quando pode acontecer, às vezes, um caso complicado entre um hotel e uma agência de viagens, eu quase sempre defendo a agência de viagens, porque eu acho que essa parceria ela é fundamental. Então, é óbvio que esse relacionamento, esse networking, essa troca de ideias, ela é feito no back-office,
para que no dia D, quando a pessoa chega no hotel, tudo seja da melhor forma possível, sem que ele tenha se dado conta. Então, eu acho que esse trabalho de relacionamento em back office, que é extremamente importante e que também a agência tem que fazer. A agência tem que ir atrás dos representantes, dos hotéis, saber procurar quem e quem, criar um vínculo com aquela pessoa. É um trabalho delicado, um trabalho duro, né? De antecipar todos esses contatos para que no dia do check-in do cliente seja tudo perfeito. Eu acredito que o hotel que busca uma representação, ele já está mais alinhado com a necessidade de se relacionar com um agente de viagem, né? Sim, eu vou te dizer sim, mas eu já tive alguns casos aí de um hotel top até, né, que eu super teria aceito, que no primeiro contato, na primeira conversa antes de realmente trabalhar, eu tento sondar, né, saber, olha, então, o que você faz nesse caso? Como que funciona o comissionamento? Nós não comissionamos, por exemplo, as agências para temporadas altas, ou para Natal, Ano Novo. Eu falo, peraí, então isso não se chama de parceria. Isso quer dizer que, como hotel, você está querendo se aproveitar do trabalho das agências quando te convém e quando não é conveniente para você, cai fora. Não é assim que funciona. Pelo menos não é a minha visão que eu tenho como representante. A parceria, ela é total ou não é? Não tem um pouquinho, não tem muito isso. Então, eu sempre tento lutar não vou te dizer que eu tenho muita sorte, a maioria dos nossos hotéis entendem isso. E você tá certa, Babi, né? Quando os hotéis entram em contato conosco com representantes de maneira geral, querem entrar no mercado brasileiro, é porque eles acreditam no know-how e na experiência dessa representação. Mas eu sempre, assim, deixo muito claro, por exemplo, no primeiro papo, até antes de começar a trabalhar com o hotel, como funciona o mercado brasileiro. Tem umas peculiaridades, tem umas coisas bem diferentes do mercado europeu. Eles querem isso também, né? Entender o mercado, ter essa tradução, né? Exato. Que você faça essa tradução para eles do que o mercado precisa. Exato. E você faz muito bem. Obrigado, tento fazer meu melhor. Não é perfeito, mas sempre tento fazer o melhor. Ô, Jean, e o que você espera ver mais nos próximos anos? Quais movimentos que você está vendo que estão te animando? Eu gostaria de ver, assim, cada vez mais valorização da pequena hotelaria, porque ela não é fácil para todo mundo. Estamos falando de hotelaria de luxo, mas às vezes, mesmo sendo hotelaria de luxo, tem pessoas lutando no dia a dia para poder, né, viver, sobreviver, transmitir com amor e paixão esse trabalho que é tão complicado. Então, eu acho que no futuro eu gostaria de ver menos consórcia, vamos dizer, menos grupos globais e mais hotelaria pequena, independente, e voltarmos um pouquinho, como estava falando no início, ao conceito de hospitalidade. Lembrar desse conceito de hospitalidade. Eu te recebo na minha casa. Não pode ser tudo business só. Que lindo. Olha só, então vamos fechar. Para a gente fechar, a gente sabe que você é um cara animado, né? Que adora uma boa conversa, uma boa taça e uma pista de dança quando dá. Super. Então, vamos fazer um ping-pong aqui. Responde rápido, sem pensar muito. Ai, meu Deus. Um hotel que é puro joie de vivre. Puro joie de vivre. Ai, meu Deus. Puro joie de vivre. O Hotel B, Lima. Eu adorei também. Um lugar que te conecta com o essencial. Eu diria Los Cauquenes, Ushuaia. Uma música que te transporta direto para o clima esperanto. O Bella Ciao. Adoro. Bella Ciao, porque adoro a música, é rebelde, cheia de sentido, de essência, alma. Eu acho que seria uma bela música. Um pouquinho de humor. Um pouquinho de humor, bastante. Ô, Jean, e se a Esperanto fosse um drink, qual seria? Uma bela cerveja. Uma bela cerveja, vou te dizer. Eu acho que a cerveja ela é muito pouco valorizada e as pessoas acham que ela é de baixo nível, mas não é. Ela é popular. Eu gosto disso. Vamos juntar as pessoas. Eu amo cerveja. Federar. Cerveja, adoro. Cerveja. É bom para todo mundo. Reúne as pessoas. Estamos falando pé. Ô, Jean, foi maravilhoso. A gente amou ter você aqui. Merci por esse papo com alma e com muita personalidade. Obrigado. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado a Luxpert, de maneira geral, pela parceria. E estamos aqui para ajudar quando precisarem. Obrigado por esse tempo de vocês. A gente que agradece. Um beijão, Jean.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.